E muitos que assistem nosso programa aqui Vida e Saúde vivem de forma ilegal em diferentes países ao redor do mundo. Eles vivem assim porque não conseguiram documentos ainda. Em consideração a essas pessoas, o Dr. César Vasconcelos vai trazer hoje no Claramente informações sobre o sofrimento mental para essas pessoas. Acompanhe agora. Olá, meus amigos. Nos Estados Unidos existem cerca de 12 milhões de pessoas ilegais, ou seja, sem documentos legais para permanecerem no país. Destes, cerca de metade nasceram no México e em torno de 1.800.000 são de países asiáticos. Existem razões variadas pelas quais as pessoas vão para ficar nos Estados Unidos de forma ilegal. Algumas delas são, eles não conseguem emprego bem remunerado em seus países de origem e querem sair da pobreza. Também querem se reunir com parentes que já emigraram. Também sonham em construir uma vida confortável. Outros querem fugir de regiões saturadas de crime e violência. E alguns acreditam que indo para outro país conseguirão fugir de problemas difíceis, geralmente na família. Num artigo publicado em 27 de maio de 2020 no jornal norte-americano chamado The Atlantic, a escritora Emily Kaplan, ela comentou sobre os problemas que imigrantes podem ter no novo país onde foram morar. Os que vivem sem documentos legais de imigração padecem de estresse, às vezes importante estresse. Emily comenta que um homem de meia idade vivendo em Nova York, sendo imigrante sem documentos para estar no país, chegou a uma reunião com ela todo apavorado porque, quando estava no metrô, ouviu a notícia de que agentes da imigração estavam atuando na próxima estação. Ele conseguiu escapar dos policiais naquele dia, mas devido a essa fiscalização, ele estava vivendo uma vida estressante, tendo que restringir as saídas dele o máximo possível. Ele resumia praticamente suas saídas de casa para ir e voltar ao trabalho, nada mais. Infelizmente, ele acabou morrendo da Covid-19. Antes da pandemia do novo vírus corona, muitos imigrantes ilegais precisavam ficar meio que confinados, não por medo da infecção, mas por medo de serem descobertos pelos agentes e policiais da imigração norte-americana. Como deve ser ruim, né, ter que viver meio que escondido, talvez andando tenso na rua com ansiedade sobre ser pego pela imigração. Aquele homem havia desabafado dizendo assim: você não pode ir ao parque, não pode ir na igreja para se distrair, porque a polícia da imigração, que é o ICE ou ICE, pode chegar a qualquer momento. A vida se torna uma batalha contra a ansiedade, disse ele. O ICE, essa polícia de imigração, significa Immigration and Customs Enforcement, uma agência federal norte-americana de aplicação da lei para proteger os Estados Unidos do crime de imigração ilegal que possam ameaçar a segurança nacional e pública. Todas as pessoas possuem ansiedade ou angústia. Isso ocorre desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso após terem escolhido erradamente, perdendo a liberdade. De lá para cá, nunca mais nasceu um ser humano sem angústia. Os filósofos chamam de angústia existencial. A Bíblia chama de angústia espiritual. É dela que o profeta Naum comenta em seu livro na Bíblia, que leva o nome dele, né? Naum, no capítulo 1 e no versículo 9, a última parte, que diz assim: não virá angústia, a segunda vez a angústia. Você pode pensar, qual é a primeira? A primeira vez que vem angústia é essa que nós vivemos. Todos nascemos com angústia. Angústia é uma sensação de inquietude, de falta de algo que você não sabe o que é, uma falta de serenidade, uma ausência de paz, vivida com ou sem aperto no peito. Podemos dizer que angústia é sinônimo de ansiedade. Existe uma ansiedade positiva, claro, que é aquela que podemos dizer assim: eu estou ansioso para chegar dia tal, para poder rever meu filho que não vejo há tanto tempo. Ou você pode falar: eu estou ansioso para começar aquele novo trabalho, vai ser tão legal.
Esse é um tipo de ansiedade normal. Mas quando uma pessoa vive sob medo, ela tem uma ansiedade anormal, exagerada. E esta ansiedade alta pode se tornar uma fobia, pode causar crise de pânico, pode se manifestar no corpo através do que nós chamamos em medicina de doenças psicossomáticas. Aliás, a escritora sobre assuntos de saúde, Ellen White, ela escreveu que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. Já pensou nisso? Muitos médicos ainda não entendem isso. Veja um dos textos dela sobre esse assunto. Ela diz assim: a enfermidade da mente reina por toda parte. 9/10 das enfermidades sofridas pelo homem têm aí seu fundamento. Isso está no livro Conselhos sobre Saúde, página 324. Então, o imigrante ilegal sofre de ansiedade alta, pode ter insônia e até pressão arterial alta, né, o chamado hipertensão, por causa do estresse da vida sem documentos. Alguns sofrem de saudade da família que deixou no país de origem, indo sozinho para tentar ganhar dinheiro em outra pátria e depois, sabe lá quando, né, trazer a família, a esposa e os filhos. Tem o sofrimento devido à barreira da língua, diferente cultura, às vezes sofrem explorações de patrões inescrupulosos e alguns ficam numa agonia para conseguir o dinheiro que deve ao contrabandista que trouxe a pessoa através da fronteira. Então, existe solidão, ansiedade, medo. Alguns acabam entrando em depressão devido a todos esses fatores, especialmente pelo afastamento da família que ficou no país de origem. Certa vez, eu apresentava palestras à noite num local nos Estados Unidos e atendia pessoas durante o dia. Uma delas me disse assim: você sabe, doutor César, as pessoas que vêm para cá estão fugindo de problemas. Bem, eu não sei se é isso, se isso é verdade para todas as pessoas, mas eu acredito que não. Entretanto, temos que considerar que muitos imigrantes já tinham problemas no seu país de origem, podendo ser sofrimentos devido à pobreza, presença de alguma doença, ambiente familiar com violência e outros tipos de abusos e outros fatores. Ao chegar em outro país, como que vão tratar a doença? Como receber ajuda para os problemas familiares? O medo de serem deportados os leva a se isolar e, com isso, acabam não recebendo ajuda que poderia aliviar esses sofrimentos previamente existentes. Uma psicóloga, a Rachel ou Raquel Goldenstein, que trabalha em hospitais públicos da cidade de Nova York e cujos clientes incluem muitas pessoas sem documentos, ela descreveu os efeitos ruins dessa situação de imigrantes sem documentos, dizendo que, para alguns, os ataques intensivos dessa agência de imigração, ICE, injetaram medo nas atividades do dia a dia das pessoas. Ela acredita que muitos imigrantes sem documentos podem experimentar sentimentos de serem indesejados e até odiados, correndo o risco de serem discriminados. E esses sentimentos podem se virar contra eles mesmos, gerando sensações de vergonha e inferioridade. E agora, em época de pandemia, ocorre um aumento da vulnerabilidade, ansiedade e medo na comunidade de pessoas sem documentos nos Estados Unidos, porque e se elas forem pegas pela imigração ao procurar atendimento médico no hospital ou ao darem seu nome para fazer testes da Covid-19? Algumas podem ter complicações dessa doença maldita porque esperaram demais para procurar ajuda médica devido ao medo da imigração. A psicóloga Rachel de Nova York, ela comentou que no início de maio de 2020 houve um aumento de 75% de encaminhamentos de imigrantes ilegais para atendimentos em ambulatórios de saúde mental no Serviço Social Católico sem fins lucrativos, que oferece assistência médica a milhares de indivíduos sem documento no Queens e no Brooklyn, na cidade de Nova York. Especialistas que estudam esse assunto dos sofrimentos de imigrantes relatam que os filhos de pessoas sem documentos acabam sentindo o medo dos pais e também ficam muito ansiosos. Alguns pais
não permitem que as crianças brinquem com outras crianças de família diferente com medo de descobrirem que eles estão ilegais. Então, no próximo, claramente, eu vou finalizar esse assunto com outras informações para você. Espero você. Até lá. Obrigada, doutor César. Super sensível esse assunto e ele continua falando sobre ele na segunda-feira. Agora você já sabe que a gente gosta muito desse mês que a gravadora Novo Tempo traz promoções novas. E você vai encontrar promoções especiais para começar o ano em comunhão com Deus. Tem produtos com até 30% de desconto, canecas, pop sockets para celular e tem essa agenda de oração. Eu tô com a minha aqui, olha. A minha eu já levei para casa. Essa daqui é só para eu demonstrar para você. Um caderninho só para você marcar aí os seus pedidos, os seus agradecimentos, as orações intercessórias para você colocar o nome aí das pessoas por quem você quer orar. E tem um espaço dedicado aqui só para as respostas de oração. Versos também para você se inspirar aqui, versos da Bíblia. Uma ideia, uma agenda de oração muito bacana para você ou usar ou presentear. Legal, né? Foi feito com muito carinho para você que gosta de orar e sabe do poder da oração, tanto para pedir, como para agradecer, como para reconhecer o poder de Deus. Agora é o seguinte, liga pra gente, faz o seu pedido. Você pode usar o QR Code que não tá aqui agora? Não tem QR Code. É só o 0300 789 1111. Vou falar de novo, tá? 0300 789 1111. Também tem o WhatsApp que você pode mandar aqui pra gente. 12 é o código de área 98100 4302. Escuta o seu coração e você vai poder participar, vai poder aproveitar essa promoção. A gente pausa rapidinho aqui para o intervalo. Na volta tem receita de cookies de coco com gengibre para você fazer sem culpa. Eu volto já com essa receita para você.